Graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar mais uma aula de interpretação bíblica. Eu gostaria de iniciar essa aula lendo um versículo do Salmo 137, versículo 8, para introduzir a nossa aula. Diz assim: Ó cidade da Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você fez. Mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Meus queridos, eu não sei quantas vezes você já ficou escandalizado com alguns salmos que você leu em sua Bíblia. Esses salmos onde o salmista invoca a justiça de Deus sobre a vida dos seus inimigos e sobre a vida dos filhos dos seus inimigos, esses salmos são chamados de salmos imprecatórios. E nós vamos reservar essa aula para que a gente entenda como interpretar esses tipos de salmo e como aplicá-los em nosso dia, em nossa vida, ok? Como relacioná-los com a nossa caminhada cristã. Então, a nível de introdução, eu gostaria de conceituar o salmo imprecatório. Os salmos imprecatórios, eles são orações. Os salmos, eles são exemplos de orações que a gente precisa seguir. E essas orações são orações usadas pelo salmista para invocar o juízo de Deus sobre os seus inimigos. E existem vários salmos assim. Se você perceber, eu coloquei aqui uma lista desses salmos que depois você pode ler, que tem essas características imprecatórias, onde o autor do salmo ele invoca o castigo de Deus, o juízo de Deus sobre os seus inimigos. Então esse é o conceito de salmo imprecatório. E as imprecações elas não se chocam com o mandamento divino para amar os nossos inimigos. Nós precisamos observar isso, porque não é uma contradição ao mandamento divino de orar pelos inimigos, de interceder pelas pessoas que nos perseguem. Mas a gente precisa entender que, ao mesmo tempo em que nós oramos pelos nossos inimigos, nós intercedemos pela vida daqueles que nos perseguem, ao mesmo tempo que demonstramos amor, nós entendemos também que esse amor, o amor cristão, ele não se alegra com a injustiça. Ele não tolera o erro. Ele não tolera a blasfêmia contra aquilo que vem de Deus, contra o culto a Deus, contra os mandamentos de Deus. Mas esse amor, ele faz amizade com a verdade. Ok? Então, ao mesmo tempo que a Bíblia nos incentiva a orarmos pelas pessoas que nos perseguem, ao mesmo tempo, analisando a vida daquelas pessoas que se relacionavam com Deus, nós entendemos também que devemos clamar a Deus pela sua justiça. Nós devemos clamar a Deus para que Ele ponha um basta naquelas pessoas que propagam o mal, propagam a injustiça. Nós precisamos clamar a Deus pela sua ação contra o mal, ok? Então, continuando aqui a nossa aula, a maioria de nós, se formos observar, nunca provou uma tormenta como aqueles que oram os salmos imprecatórios. Se formos analisar nossas vidas, se formos pegar a maioria das pessoas, elas não experimentaram aquilo que os autores desses salmos experimentaram ou os seus antepassados ali próximos experimentaram. Então, é um pouco mais fácil nós acharmos que esses salmos imprecatórios eles são bárbaros, eles são escandalosos ou eles são violentos demais ao ponto da gente julgar que seria impossível nós fazermos uma oração assim.
Mas analisando ou se comparando com o salmista, se nós formos sinceros, a gente não experimentou aquilo que ele experimentou. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para interpretar um salmo imprecatório é entender o contexto do salmo, é entender o porquê o salmista falou aquilo ali ou invocou aquela justiça divina sobre aqueles seus inimigos, é entender o que se passava naquela época onde o salmista cantava esse salmo. Então é para isso que nós estamos aqui, para interpretar a palavra de Deus, para interpretar esses salmos. Então, como exemplo, nós vamos pegar o Salmo 137. E eu separei aqui alguns versículos para a gente entender melhor. E diz assim, o salmista fala, olha só, junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos. O primeiro passo da interpretação bíblica é você entender o contexto histórico. Onde o salmista está aqui? O salmista fala assim, junto aos rios da Babilônia, nós sentamos e choramos. O salmista se encontra no território da Babilônia. Isso lembra o cativeiro. Então, esse salmo está relacionado com o cativeiro, com o cerco de Jerusalém provocado pelo exército da Babilônia, onde aquela terra do povo de Deus ela foi totalmente destruída e os sobreviventes foram levados como cativos para a Babilônia. Então, esse salmo aqui é como se o salmista estivesse sentado de frente aos rios e compondo esse salmo. Então, ele diz assim, em frente aos rios da Babilônia, ele continua no versículo 7, lembra-te, Senhor, dos Edomitas. Os Edomitas são os descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Então, e do que eles fizeram quando Jerusalém foi destruída? Pois eles gritavam, arrasem-na até os alicerces. Os Edomitas, ou a terra de Edom, era como se fosse uma terra parente de Israel, porque eles eram descendentes de Esaú, o irmão de Jacó. E o povo de Israel, o povo judeu, era descendente de Jacó. Então se esperava dos edomitas ajuda e não traição. E os edomitas, se você ler o livro de Obadias, você vai perceber que eles traíram o povo de Judá, ajudando na capturação dos sobreviventes, dos fugitivos de Jerusalém e os entregando para o povo da Babilônia. Então aqui o salmista ele está dizendo assim para Deus, ele está orando dessa forma, Senhor, não te esquece do que os edomitas fizeram com a gente, lembra deles, pois quando Jerusalém foi destruída, eles estavam gritando, arrasem-na até os alicerces. Então ele continua no versículo 8, ó cidade da Babilônia, você está destinada à destruição. Feliz aquele que lhe retribuiu o mal que você nos fez. Que oração forte, viu, meu irmão? Então você vê aqui o salmista expondo com sinceridade aquilo que estava remoendo o seu coração. Então feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar sobre a rocha. Esse aqui é o mais forte. Então, feliz aquele que pegar os teus filhos babilônicos e os despedaçar sobre a rocha. Era exatamente isso que aconteceu com os filhos dos judeus, quando os babilônios cercaram Jerusalém por mais ou menos 1 a 3 anos. E quando eles conseguiram invadir a cidade, uma das primeiras coisas que eles faziam era matar as mulheres e as crianças. E as crianças eram ali
colocadas em suas mãos e jogadas entre as rochas ali de Jerusalém. E as grávidas tinham o seu ventre perfurado por lanças. Então, aquilo é como se ele quisesse que acontecesse, ele tivesse o desejo que acontecesse da mesma forma com os seus inimigos. Essa é uma oração que ele faz a Deus. Então, é um salmo difícil de interpretar. É um salmo difícil de relacionar com a nossa vida cristã, com o cristianismo. Então, por que foi feita essa oração? Nós precisamos responder, entender o contexto no princípio da interpretação. Então, nós precisamos entender que Jerusalém, ela foi a cidade que Deus escolheu para se manifestar ao seu povo. Ali em Jerusalém havia os sacrifícios. Ali em Jerusalém havia o templo onde Deus manifestava a sua presença. Ali em Jerusalém, todo um culto especial era prestado a Deus, e uma vez por ano, todos os judeus espalhados pelo território de Israel iam a Jerusalém oferecer sacrifício. Esses sacrifícios agradavam a Deus, e então ali era renovada a aliança que ele tinha feito com o seu povo. Só que nós entendemos que esse povo era um povo rebelde. Esse povo esqueceu-se de Deus adorando outros ídolos. Esse povo introduziu dentro do templo, com o patrocínio dos seus reis, um culto pagão, um culto a Baal. Esse povo matou suas próprias crianças, oferecendo as suas crianças a esses deuses. Esse povo, ao invés de propagar o conhecimento do Deus verdadeiro, propagava o conhecimento do Deus falso. Então, por causa disso, por causa dessa quebra da aliança do povo para com Deus, a cidade de Jerusalém foi totalmente destruída. E Deus, a quem o profeta Jeremias chama de servo do Senhor, Deus então envia Nabucodonosor ali com seu império babilônico para cercar essa cidade e destruí-la. Então a gente precisa entender como que se dava uma conquista militar na antiguidade. Aqui do seu lado direito eu coloquei aqui um relevo da cidade de Jerusalém. Perceba que a cidade de Jerusalém ela se encontra construída em cima de um monte. E o nome desse monte é o Monte Sião. E as cidades naquela época eram muradas em cima das montanhas. Jerusalém era totalmente murada e em cima desse monte, do Monte Sião. Então ela era uma espécie de fortaleza e essas muralhas dificultavam a invasão do exército inimigo. Então, quando a Babilônia chega para sitiar Jerusalém, a primeira coisa que eles fazem é fechar as minas de água. Então, quando eles fecham as minas de água, porque Jerusalém se encontrava no Monte Sião, devido à altitude dela, havia ali dificuldade para aquela água chegar. Então, quando se fecha a mina de água, eles estão retirando uma das principais fontes de sobrevivência do povo. Então, a primeira coisa que a Babilônia faz é justamente cessar as suas minas de água. Então, eles apresentavam um ultimato ao povo. Eles chegavam e diziam, se rendam. Se vocês se renderem, nada vai acontecer a vocês. Só que se vocês resistirem, vocês irão morrer. E dificilmente uma cidade que era cercada e não se rendia ao exército inimigo, ela conseguiria sobreviver. Esse cerco ele era muito muito perigoso. Esse cerco ele apresentava um grau de maldade enorme. A cidade era cercada e ninguém poderia sair. E ele durava mais ou menos 1 a 3 anos. Então pense uma cidade cercada durante 1 a 3 anos. Pense Teresina, por exemplo, cercada sem ninguém poder sair nem entrar durante 3 anos.
sem nenhum caminhoneiro trazer, por exemplo, alimento para a cidade para ser vendido nos supermercados, sem nenhum material hospitalar chegando nos hospitais. Então, perceba o grau de maldade que acontecia em um cerco. Então, a cidade ela foi cercada, eles fecharam as minas de água para que elas não subissem ao monte Sião e abastecessem a cidade de Jerusalém, e a maldade continuava. Então, todas as entradas da cidade, elas eram fechadas, inclusive também as saídas. Ninguém podia entrar, ninguém podia sair. E perceba que existe uma menção aqui no versículo 7, que a gente acabou de ler, aos edomitas, onde diz assim: lembra, Senhor, dos edomitas, porque eles fizeram uma maldade contra a gente. Lembra do que eles fizeram com a gente. Porque quando Israel foi destruída, quando Jerusalém foi destruída, eles gritavam: arrasem-na, arrasem-na, até os seus alicerces. Então, além de orar a Deus para trazer juízo sobre a Babilônia, o salmista aqui do Salmo 137, eles oram a Deus para trazer juízo sobre os edomitas, os descendentes de Esaú. Porque os babilônios, eles fecharam toda Jerusalém. Ninguém podia entrar e ninguém podia sair. Só que ali em Jerusalém existiam passagens secretas que davam acesso aos vales e às colinas. Só que o que acontece quando os judeus tentam fugir por essas passagens secretas? Quem estavam esperando eles nos vales e nas colinas? Os edomitas. Você vê isso no livro de Obadia. Então eles montam uma guarda justamente para capturar os judeus fugitivos e entregá-los aos babilônicos. Eles montam guarda nas colinas, certo? E nos vales. Então, para você ver aí a traição do povo edomita em relação ao povo judeu. Só que depois a Babilônia vai ser usada por Deus para trazer juízo também aos edomitas, certo? E depois vem o juízo sobre a Babilônia. A gente vai ver um pouco isso mais à frente para a gente entender esse salmo imprecatório. Agora eu queria que você se colocasse no lugar de um judeu como esse, de um judeu que teve a sua cidade cercada pela Babilônia, de um judeu que tentou fugir por essas colinas, essa figura do lado direito que você enxerga, por esses vales, e ali estavam pessoas em que eles talvez não imaginavam que estariam ali para capturá-los, entregá-los aos babilônios. Então, se coloque no lugar de uma pessoa que foi traída, no lugar de uma pessoa desesperada, se coloque no lugar de uma pessoa que presenciou a sua mulher grávida tendo uma lança perfurando o seu ventre, e se coloque no lugar de um pai que viu seu filho sendo jogado sobre as rochas e assassinado. Como seria então a sua oração nesse momento em relação a Deus, em relação ao seu inimigo, né? Então, vamos continuar aqui. O que acontecia? Uma outra coisa que acontecia quando os babilônios capturavam as pessoas de uma cidade, eles utilizavam o processo de empalação, onde as pessoas capturadas elas eram empaladas. E como se dava o processo de empalamento ou empalação? Então você pegava a pessoa e colocava ali uma lança no seu orifício anal. E essa pessoa então era levantada. E aí ela era colocada ali ao redor das muralhas para assustar as pessoas que estavam
tentando resistir àquele ataque. Então, quando as pessoas morriam, os babilônios pegavam essa pessoa e colocavam essas pessoas juntamente com animais em máquinas de lança e jogavam elas através dessas máquinas na cidade cercada, para assustar ainda mais as pessoas e disseminar doenças, para matar essas pessoas através da contaminação de cadáveres. Então era algo realmente assustador. Então as pessoas estavam sem água, sem alimento, porque a cidade estava cercada durante 1 a 3 anos, 2, 3 anos. Então a consequência disso, um povo sem água, um povo sem alimento, eles começam a matar cavalos, começam a matar jumentos, começam a matar cães, gatos e ratos para comer. Então perceba o grau de um ambiente aterrorizado ali em Jerusalém. Então até mesmo quando as crianças começavam a morrer, porque elas e as mulheres eram as primeiras a morrerem por falta de comida, porque a comida principal ali, a comida primária era dada às tropas de defesa e à realeza. Então as crianças e as mulheres eram as primeiras a morrerem de fome. Então elas eram aproveitadas como alimento para aqueles soldados. As pessoas começaram a comer crianças ali também, nesse cerco da Babilônia. Então, quando as muralhas caíam, o que se tinha era um massacre dentro da cidade. O povo era totalmente massacrado. Você via ali mulheres sendo estrupadas. Só que as mulheres não eram estrupadas somente por um soldado. Era um pelotão de soldados, certo? Um na sequência do outro, estrupando aquela mulher. Então, os príncipes eram os primeiros a serem executados diante do povo rendido. Eles pegavam ali a geração que iria substituir o rei e executava todo mundo. E depois os reis tinham seus olhos perfurados pelo grande rei da Babilônia. Então o rei da Babilônia chegava com o seu anel e apertava o crânio do rei e com a outra mão ele perfurava os seus olhos com o anel, até sangrar bastante e ele perder totalmente a sua visão. Então era um massacre terrível, terrorista, cruel, sem nenhum pouco de misericórdia. Então entenda quem está escrevendo esse salmo, Salmo 137. Entenda o que a pessoa que escreveu o Salmo 37 passou ou os seus antepassados próximos a ele passaram. E é engraçado que nesse salmo, os primeiros versículos, acontece algo irônico. No versículo 3, diz assim: ali aonde? Ali, às margens do rio da Babilônia, os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Veja que ironia. O pessoal estava abalado emocionalmente, espiritualmente, porque a sua cidade foi destruída e os destruidores daquela cidade estavam pedindo para eles cantarem canções alegres de Sião. Perceba que ironia, que escárnio eles estavam passando. Então, para você ver o que se passava no coração desse judeu que compôs esse salmo. Então, continuando a nossa aula, a Babilônia tinha por hábito tirar os povos da sua terra. Então, eles faziam isso, tiravam os povos da sua terra, levavam os mais capacitados para servir no território babilônico
E algo interessante que a gente precisa entender é o que acontece no livro do profeta Ezequiel. Então, Ezequiel, capítulo 37, fala dos ossos secos. E muitas vezes a gente interpreta o vale de ossos secos somente de uma forma espiritual, mas ele tem uma conectividade com o cativeiro babilônico. Então, a cidade caiu, ok? A liderança da cidade ela foi exterminada. O que é que aconteceu após a cidade cair e a liderança da cidade ser exterminada e o rei levado como um cativo para a Babilônia como um troféu? Então, eles formaram várias filas de pessoas, uma atrás das outras, certo? E elas eram amarradas e seguiam em direção à Babilônia. Então, perceba quem são essas pessoas. São pessoas enfraquecidas fisicamente. Elas estavam feridas, seus membros estavam quebrados. Talvez ali tinham judeus que se jogavam de cima das muralhas, de cima das suas casas para tentarem fugir, quebravam a perna, um braço, um membro do corpo, e não morriam e eram presos. Só que esse judeu ele tinha que ser levado como um cativo, amarrado até a Babilônia. Então, imagine eles indo pelo deserto, por um vale. E ali esse judeu ele cai. Então, quando um judeu caía, um soldado babilônico o espancava até a morte. Só que os judeus eles eram amarrados em grupos. E o grupo daquele judeu que caiu enfraquecido e foi espancado até a morte, ficava ali com ele no deserto, abandonados. Então, os judeus, uma série de judeus, morreram a caminho da Babilônia. Uma série de judeus não sobreviveram. Perceba um povo enfraquecido, que passou mais ou menos de 1 a 3 anos sem comer, sem beber, sem se alimentar direito, comendo cadáveres, comendo ratos, gatos, jumentos, cavalos. Perceba judeus que não tiveram acesso à água por esse tanto de tempo. Então, entenda que esse povo não é um povo qualquer, não é um povo comum. Esse povo que estava passando por esse escárnio, essa tortura, essa humilhação, era o povo de Deus. Entendemos também que os utensílios do templo, considerados sagrados, foram levados para a Babilônia. Então, o povo que Deus escolheu para cultuá-lo, o seu templo, os utensílios do templo, o povo foi destruído, o templo foi destruído, os utensílios foram roubados. Então perceba a gravidade da atitude do povo babilônico. Ok? Então todo o caminho entre a Babilônia e Jerusalém foi pavimentado com ossos do povo de Deus, da nação que Deus amou, da nação que Deus chamou para si. Então a visão de Ezequiel, claro, ela é uma visão, mas a visão ela está conectada com algo real, que nos traz uma lição espiritual. Então realmente havia ali um vale de ossos secos. O povo de Deus foi abandonado no deserto. O povo de Deus enfraquecido, golpeado, morreu ali naquele deserto. Então aquele deserto, aquele vale foi pavimentado de ossos, de pessoas que não resistiram à sua viagem até a Babilônia. Então Ezequiel, o profeta que teve essa visão, ele estava entre os judeus que foram levados pela Babilônia. Ele foi um prisioneiro que foi levado. E Deus usou ele ali na Babilônia para pregar durante 22 anos para o povo judeu, que estavam ali cativos na Babilônia. Então, o significado do Vale dos Ossos Secos
é o fim da esperança de Israel, como você vê no versículo 11 do capítulo 37. Aquele vale mostrava um povo destruído, um povo enfraquecido, um povo golpeado. Então, representava o fim da esperança de Israel, a destruição total de um povo. Então, quando o Espírito do Senhor sopra naqueles ossos que estavam naquele vale, então aqueles ossos começam a ganhar vida. Então, se vê ali um exército de ossos ali ganhando tendões, ganhando músculos, ganhando uma desenvoltura, eles começam a se levantar e aquilo dali traria uma mensagem. O povo de Deus haveria de renascer a sua esperança. Então o povo iria voltar para a terra de Israel. Era essa mensagem que Deus queria que Ezequiel pregasse aos judeus que estavam presos na Babilônia. Olha só, vocês estão orando aqui na beira desse rio. Um dia eu ouvirei a oração de vocês. Vocês irão voltar para Israel. O fim de vocês não é aqui. Eu estou ouvindo suas lamentações. Eu estou ouvindo a sua oração. Essa era a pregação de Ezequiel com essa visão do capítulo 37 do Vale de Ossos Secos. Então, como você oraria diante de um Deus que é completamente santo, justo e íntegro diante dessa calamidade? Como você oraria experimentando uma calamidade parecida? Como você oraria diante de um Deus que não tolera a injustiça, que não tolera a corrupção, que não tolera o escárnio contra o seu povo e contra a sua pessoa? Então, como você oraria diante do Deus de Abacuque, no qual no capítulo 1, versículo 13, ele expressa sua oração, dizendo: os teus olhos são tão puros, Deus, que não suportam ver o mal, não pode tolerar a maldade. Então, segundo Abacuque, os olhos de Deus são tão puros que ele não suporta enxergar o mal. Deus não tolera o pecado. Deus não tolera a maldade. Então se coloque no lugar dessa pessoa ou se veja como o brasileiro que você é, onde nosso país tem tanta maldade. Então, como seria a nossa oração ao vermos uma nação ímpia destruir uma nação amada por Deus, separada por Deus para cultuá-lo? Como seria a nossa oração? Como seria a nossa oração vendo um irmão cultuando a Deus sendo massacrado, destruído? Então, continuando, nós precisamos fazer uma observação. Quando eles oram, eles não pedem a Deus para que os conceda força para que eles façam a vingança. Eles não querem se vingar com as suas próprias mãos, mas eles clamam a Deus para que Deus retribua segundo as obras dele. Então, o que eles pedem é que Deus, que o Senhor possa retribuir segundo as obras dessas pessoas. Que o Senhor mesmo se vingue, porque eles não estão pecando somente contra a gente. Eles estão pecando contra o Senhor, que é santo, que é justo, que separou esse povo para te adorar. Então o salmista ora para que aquele povo seja apagado. Essa é uma oração muito forte. Então, o mais interessante de tudo isso é que a oração ela foi atendida. O que aconteceu com os edomitas, por exemplo? O povo de Edom ele sumiu no 2º século depois de Cristo. Olha só o que Obadias 1,14 diz. Edom, você não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar.
a conectividade com o cerco da Babilônia, ali registrado em 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, livro de Crônicas, livro de Reis. Então, você não deveria ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar. Você percebe esse registro também do cerco com Jeremias. Então, nem ter entregado os sobreviventes no dia da aflição. Muita gente sobreviveu, muita gente conseguiu escapar pelos vales, pelas colinas, mas eles os capturaram. Então, por causa disso, por causa da violenta matança que você fez contra o seu irmão Jacó, os descendentes de Jacó, certo? O povo de Judá, certo? Você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. Então Deus atendeu a oração. A oração essa registrada no versículo 7 do Salmo 137, onde eles dizem: lembra-te, Senhor, dos edomitas. Lembra do que eles fizeram no dia da queda de Jerusalém. Deus está se lembrando aqui. Deus está dizendo: por causa disso, você será eliminado para sempre, será coberto de vergonha. Edom sumiu no 2º século depois de Cristo, é uma cidade abandonada, que só serve para estudo da arqueologia. Então, Deus ouviu também a oração sobre a Babilônia. Então, a Babilônia ela foi conquistada no tempo do rei Belsazar, pelo imperador Dario, imperador persa. Então, olha só o que é que diz em Daniel capítulo 5, do versículo 25 ao 31. Essa inscrição que foi feita. Então, eles estavam bebendo, comendo, fazendo uma festa ali no palácio. De repente, o rei vê uma mão escrevendo algo na parede. Ele se assusta, porque era só uma mão escrevendo algo na parede. E aquela mão escrevia Mene, 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 Tekel, Parsim. E aí o profeta Daniel interpreta: Mene, Deus contou os dias do teu reino e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Parsim, teu reino foi dividido e agora vocês serão entregues aos persas. Então, naquela mesma noite, Belsazar foi morto. Na noite em que ele estava fazendo uma festa com os utensílios roubados do templo, uma afronta ao Deus Santo. Então ele foi morto e Dario apoderou-se do reino. Deus ouviu a oração do Salmo 137. A oração nos assusta desse salmo, mas o que nós estamos enxergando aqui é Deus ouvindo essa oração. Então, a oração foi respondida. Isso me faz lembrar muito bem o que aconteceu no Egito, onde os reis egípcios mataram os filhos dos judeus, jogando esses filhos no rio para morrerem afogados. E Deus não deixou passar aquilo despercebido. Deus, após ali alguns anos, promoveu a 10ª praga, das 10 pragas do Egito, que é a praga da morte dos primogênitos, matando os filhos dos egípcios. Então, com certeza, aquele povo orou por justiça. Aquele povo orou por libertação. O povo que foi massacrado durante 450 anos. E Deus respondeu à oração depois de 450 anos. Então perceba que o nosso Deus ele é santo, o nosso Deus ele é justo, o nosso Deus é reto. Ele não vai deixar passar despercebido a maldade da humanidade, o pecado dos ímpios, o escárnio
promovido por aqueles que não enxergam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A perseguição dos cristãos que propagam o Evangelho. Deus não vai deixar passar despercebido, Ele vai trazer o seu juízo. Então, continuando, precisamos observar também que o salmista ele não faz uma oração para si. Ora, os salmos imprecatórios, ele não é algo egoísta, que não aponta para a pessoa do salmista, mas ele apontam para o reino de Deus, para a obra de Deus, para aquilo que Deus está fazendo. Então não é o nome do salmista que está em jogo, não é a carreira do salmista ou a família do salmista que está aqui em questão, mas é o nome de Deus e que está em jogo e a sua aliança que ele fez com o seu povo. É isso que está em jogo. Então, Jerusalém era a cidade separada por Deus, que Deus colocou os seus olhos, a cidade que recebia o culto. Ali Deus era cultuado. O povo de Israel era o povo escolhido por Deus para cultuar Ele, propagar o seu nome entre as nações. Então, antes de orar para que alguma justiça seja feita para a minha pessoa, o que o salmista está fazendo aqui é: Deus, o Senhor foi ofendido. A sua santidade foi ofendida. Esse povo está debochando do Senhor. Então, quando uma nação se levanta contra o povo de Deus, ela não está se levantando contra o povo de Deus necessariamente. Ela está se levantando contra Deus. Então, a oração do salmista não é porque uma pessoa olhou feio para ele, ou porque uma pessoa comprou algo na mão dele e não pagou, ou porque uma pessoa o roubou. Mas a oração do salmista é: Deus foi ofendido. O povo de Deus está sendo massacrado porque o povo de Deus está sendo fiel a Deus. Então Deus faça justiça. Deus olha para a gente, que a tua justiça seja manifestada contra esses ímpios. Então não é uma oração para si, é uma oração em relação ao reino de Deus. Então, continuando, aquela cidade ela foi arrasada até o pó, cidade de Jerusalém, e agora o salmista clama para que Deus lembre do que foi feito na cidade separada por eles. Então, se os salmos são um espelho de oração, talvez vai haver algum momento para a gente orar dessa forma, clamando para que o juízo de Deus seja manifestado sobre o ímpio que tenta parar a igreja, sobre o ímpio que tenta fazer escárnio contra o povo de Deus ou contra a propagação do evangelho. Então pode haver um momento assim. Então, continuando, estamos quase encerrando. Lembra, por exemplo, da injustiça que acontece no mundo, como, por exemplo, o aborto, onde cerca de 42 milhões de bebês inocentes e indefesos foram abortados em todo o mundo no ano de 2018. 42 milhões. A gente se assusta, por exemplo, com a pandemia no Brasil, que matou menos do que 700 mil pessoas. Foram muitas pessoas, foram quase 700 mil pessoas. Até o momento, até abril de 2022. A gente se assusta com isso, mas não é assustador também. E não é pior do que a pandemia. A morte de 42 milhões de crianças indefesas, certo? Morte essa provocada de forma intencional. Isso não é assustador? Isso não é terrível?
Percebe? 42 milhões, cerca de 42 vezes maior do que a quantidade de mortos de 2000 em 2 anos, 2020 para 2022. Isso aconteceu somente em um ano. Então, essa é uma injustiça. E o que se falar da perseguição contra os cristãos, cerca de 354 milhões de cristãos sofrem perseguição em todo o mundo. Sofreu perseguição em todo o mundo em 2020. Dessa perseguição aqui não é alguém chegar para você e falar mal de você. É alguém tentar destruir você, destruir a sua casa, destruir a sua igreja, tirar a sua própria vida. Essa é a perseguição. E cerca de 4.761 cristãos morreram em todo o mundo em 2020. 4.761 cristãos assassinados por causa da sua fé. Então esse é um momento que a gente tem o desejo de orar no coração sobre a justiça divina, para que ela venha se manifestar, para que Deus não venha esquecer, certo? E a gente pode fazer um paralelo com a posição de Jesus em relação às injustiças da sua época, quando ele diz em Mateus 23, versículo 14, ai de vocês, fariseus, seus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas, vocês exploram as viúvas que não têm marido para sustentá-las, e para disfarçar vocês ficam orando. Por isso vocês serão castigados de forma mais severa. Aí no versículo 33 ele diz, vocês são as serpentes, vocês são as raças de víboras. Como é que vocês vão escapar da condenação do inferno? No versículo 35 ele diz, sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra. Perceba a diferença do salmo imprecatório para a colocação de Jesus. Ele não ora, mas ele afirma. Ele não ora para Deus fazer, ele afirma o que vai acontecer. Ele está dizendo, sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra. Sabe aqueles profetas que os pais de vocês mataram, que Deus enviou? O sangue deles vai recair sobre vocês. Então perceba Jesus se posicionando aqui. Então será que não é hora de começarmos a orar e a clamar da forma como o salmista clamou? Será que não é hora de fazermos oração como a oração de Abacuque, onde Abacuque diz, Senhor, por que toleras então esses perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles? Será se estamos vivendo um contexto parecido do contexto de Abacuque, do contexto do salmista, do Salmo 137, do contexto de Jesus Cristo? Apocalipse 6,10 diz assim, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus, os cristãos que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram, por causa do seu testemunho eles foram mortos. Olha a oração deles, eles clamavam em alta voz, cristãos orando. Até quando, ó soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Eles clamam por vingança por causa da sua morte. Eles estão orando, certo? Então, a relação do salmo imprecatório com a nossa vida hoje é uma relação de inconformismo. Você está inconformado com
a situação em que o seu país se encontra, a situação em que os ímpios se encontram, a situação do poder dos ímpios, do poder dos políticos, do poder dos rebeldes nesse exato momento. E você clama a Deus por justiça, para que eles sejam envergonhados com aquilo que eles pregam e com aquilo que eles propagam. Porque eles estão zombando de Deus. Eles estão perseguindo um povo separado por Deus. Isso é perigoso. Eles estão mexendo com o povo de Deus, tocando no povo de Deus. Eles estão promovendo escárnio contra a verdade de Deus. Então, essa é a relação dos salmos imprecatórios com a nossa vida. Que possamos pedir orientação do Espírito Santo para entendermos esses salmos. Lembrando que esses salmos, eles não são voltados para si, mas voltados para o reino de Deus, para aquilo que Deus está fazendo, para a propagação do seu evangelho. Que Deus possa abençoar você, que esse estudo possa edificar a sua vida e até o próximo estudo. Deus te abençoe.